Bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma aula de matemática? Então, pessoas, peguem lá a apostila de vocês a partir aí da página 103. Nós vamos falar sobre cálculo de áreas. Vocês sabem, gente, calcular área? Claro que sim, né? Nós já vimos anteriormente, até mesmo em anos passados aí, ó. Agora, vocês sabiam que a palavra área provém do latim e refere-se ao espaço de terra que há entre determinados limites? Assim, uma área é um espaço com delimitações. Então, em matemática, área é a medida de uma superfície plana delimitada. Sabendo agora disso, vamos resolver aqui alguns exercícios e falar bastante sobre esse assunto. Então, pega lá a sua apostila, lembrando de lápis e borracha, e vamos dar início aqui a mais uma aula. Olá! Vamos aprender sobre a área do retângulo e do quadrado? Calcular a área é encontrar a medida de uma superfície plana delimitada. Vamos encontrar a área da nossa sala de aula que tem a forma de retângulo. Sabemos que a largura da sala é de 3 metros e que ela tem 5 metros de comprimento. Podemos encontrar a área de duas formas. Uma delas é dividindo o retângulo em quadrados de 1 metro quadrado cada e somando os quadrados obtidos. Outra forma de obter a medida da área de um retângulo é multiplicar as suas dimensões. Nesse caso, 3 metros e 5 metros. Em ambas as situações, obtivemos a medida da área da nossa sala, que é de 15 metros quadrados. Para obter a área de um quadrado, podemos proceder da mesma forma, já que o quadrado é um retângulo com todos os lados iguais. Vamos calcular a área de cada janela de nossa sala? Sabemos que a largura das janelas é de 2 metros e o comprimento também, pois elas são quadradas. Dividindo as janelas em quadrados de 1 metro quadrado cada, ou multiplicando o comprimento pela largura, obtemos que cada janela tem 4 metros quadrados de área. Então, pessoas, a área do retângulo, olha aqui, vamos calcular esse primeiro aqui, ó, de acordo com o vídeo que vocês viram aí, que é super fácil, olha lá. Um retângulo que tem 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Qual seria a sua área, gente? É muito fácil, não é? Ó, se eu tenho 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura, para eu calcular a área, basta fazer o quê? Multiplicar o valor do comprimento vezes da sua largura. Neste caso, seria aqui 2 vezes o 4, que é igual a 8 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque eu estou multiplicando centímetro por centímetro. E é o total. Viu como é super fácil, pessoas? Olha agora aqui, ó, na mesma figura, com a forma dela aqui, ó, com esses quadradinhos. Era só contar que daria na mesma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aqui essa figura nós teríamos que dividir por essa quantidade de quadradinhos. Então a forma mais fácil é fazer o quê? É multiplicar mesmo a sua base vezes a sua altura. Então olha aí, ó, como a figura, vocês observaram aí, ó, foi dividida em 8 quadrados de 1 centímetro cada, a área da figura é igual a 8 centímetros quadrados. Observe, como eu estava dizendo, que é possível determinar a área do retângulo multiplicando a medida do comprimento pela medida da largura. Então fica fácil. Então aqui, turminha, é uma formulinha, que é a área do retângulo é igual ao quê? A base vezes a sua altura. Super fácil, ó. Guardem essa formulinha aqui, ó. Beleza? A área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Não podemos esquecer. E é super fácil, não é mesmo? Agora vamos falar aqui da mesma maneira da área do quadrado. O quadrado é um caso especial do retângulo, no qual todos os lados são iguais. Observem aqui.
Aqui nós temos o lado do quadrado a seguir, mede 3 centímetros. Como que eu calculo aqui, ó, a área? É super fácil, gente. Lembra que nem eu falei lá em cima, é só multiplicar aqui, ó, os valores, que são o quê? Base vezes a sua altura. Super fácil. Então, agora já nesta figura aqui, ó, ao dividirmos o quadrado em quadradinhos de 1 centímetro de área, encontraremos 9 quadrados. Ou seja, a área desse quadrado é de 9 centímetros. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A forma mais fácil é que, pelo meu ver, é só a gente pegar e essa fazer a multiplicação. Para mim é muito mais fácil e creio que para vocês também, porque ao invés de nós estar dividindo aqui por esses quadradinhos de 1 centímetro, não é mesmo? Então, a área do quadrado é só eu fazer o quê? A medida do lado vezes a medida do outro lado, porque o quadrado eles têm a mesma medida. Super fácil, gente. Toda vez que nós estivermos calculando aqui, ó, a área de uma figura que ela for assim, quadrada, retangular, é só nós multiplicarmos a base vezes a altura. Sempre encontraremos aí, ó, super fácil. Olha aí, ó. Nós temos agora aqui exercícios. Vejam como é super simples. Olha o primeiro exercício. Determine a área das figuras a seguir. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma forma que ela é um quadrado. Então, todos os lados são iguais. Como que eu calculo a área mesmo, gente? Base vezes altura, não é? Lado vezes outro lado. Super fácil, turminha. Então, aqui era só pegar, ó, 2,5 vezes 2,5. Multiplicando esses valores, vai dar 6,25. Lembrando que eu estou multiplicando centímetro, então centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então, ficou 6,25 centímetros quadrados. Super fácil, galerinha, não é mesmo? Para calcular a área, mais fácil do que andar para frente. Olha agora mais um aqui embaixo. Ah, eu tenho também. Super fácil. Isso aqui já é um retângulo, não é? Porque as medidas são diferentes. É só multiplicar também, olha lá a base, vezes sua altura. Multiplicando, a área vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Como eu estou falando de centímetro, vezes centímetro, então é centímetro quadrado. Super fácil, né, turminha? Bem facinho de resolver. Vamos agora resolver mais alguns? Olha aqui, ó, temos atividade 2. Prestem atenção. As quadras de futsal devem obedecer a um tamanho padrão para serem construídas. Observe a figura a seguir e determine a área total padrão desta quadra de futsal. É a mesma coisa, gente. Se eu estou falando de área, é só eu fazer o quê? As minhas multiplicações, ó. Que era base vezes a altura. Então aqui era só eu fazer o quê? 20 vezes 40. Gente, quanto que dá 20 vezes 40? 800. Então ficaria 800. Neste caso eu estou falando de metro. Então metro vezes metro, metro quadrado. Então eu tenho 800 metros quadrados. Tudo isso aqui tem 800 metros quadrados. Viram como é simples? Olha aí, ó. Vamos fazer mais um? Questão 3. Calcule a área de um retângulo que tem base de 26 centímetros e altura mede a metade da base. Então, opa, vamos olhar aqui, ó. Até nessa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, dá pra gente fazer esse cálculo. Tá dizendo, então, aqui que para eu calcular a área desse retângulo, que tem 26 centímetros de altura. Então, vamos colocar aqui, ó, tem 26 centímetros de altura. E que
tem 26 centímetros aqui a base, deixa eu colocar aqui, ó, tem 26 centímetros, certo? E a altura tem a metade da base. Qual é a metade, gente, de 26? 13. Então, para eu calcular a área, não era só fazer as multiplicações? Era só pegar, então, 13 vezes 26. Quanto que dá, gente? 13 vezes 26. 338. Se eu estou falando de centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Viu, gente? Facinho, né? É só multiplicar um pelo outro. Não tem segredo. Olha mais um. Jean precisava decidir a quantidade a quantidade de tinta que usaria para pintar a parede do seu quarto. Como ele pode descobrir a quantidade ideal? Então, gente, percebam aqui, nós não temos medida, certo? Não tenho medida nenhuma aqui. Eu só quero saber como ele saberia a quantidade de tinta que ele ia gastar. Ele precisava saber o quê? Primeiro, o tamanho da parede, não é mesmo? E para ele saber o tamanho da parede, ele tinha que fazer o quê? Medir a altura e o comprimento da parede. E multiplicando os resultados para encontrar a área a ser pintada. E procurar nas lojas a proporção de tinta que informe quantos metros quadrados podem ser pintados com determinada quantidade de tinta. Não é mesmo? Por exemplo, eu tenho um galãozinho aqui que tem, vamos colocar 500 ml, que ele vai pintar 6 metros quadrados, por exemplo. Então, era só ele saber a medida da parede para saber quanto de tinta que ele ia utilizar. Não é mesmo? Agora aqui, pessoas, nós temos uma interação. Olha que interessante, dá para você fazer aí, ó, com seus familiares. Olha que legal. Observando aqui, gente, olha aí. Quantas pessoas cabem em 1 metro quadrado? Vocês conseguem imaginar quantas pessoas podem ser colocadas em pé em uma área que equivale a 1 metro quadrado, gente, bem pequenininho, hein? Então, façam isso com seus familiares aí, ó. Marquem aí, ó, com um X, uma área aí, ó, de 1 metro quadrado e peçam para ver quantas pessoas conseguem entrar aí. E vocês vão responder as perguntas que na página 105. Quantas pessoas couberam no espaço determinados? Sem que ninguém ficasse um pouco fora. Não pode ficar fora, gente. Vai ficar todo mundo ali dentro daquele 1 metro quadrado. Aí agora vocês vão fazer o quê? Isso na página 105, né? Preencham um espaço com alguns alunos não, né? Que não tem. Agora, com esses mesmos familiares, vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar pessoas aí agora nesse 1 metro quadrado, só que eles fiquem confortáveis, que consigam se movimentar. Não precisa ficar aglomerado igual na primeira imagem. Aí vocês vão responder. Quantas pessoas couberam confortavelmente nesse 1 metro quadrado? Só se for eu aqui, por exemplo, já vou ocupar um bom espaço, não é mesmo? Então, coloquem aí essa quantidade que vocês conseguiram. Na 3, qual das duas é a melhor forma de determinar quantas pessoas cabem em 1 metro quadrado? Aí é vocês que vão responder, tudo resposta pessoal. E a 4 também. Podemos dizer que essa média pode ser utilizada como padrão? O que mais precisa ser considerado? Então, aqui nessa questão 4, é resposta pessoal também. Mas percebam que isso depende de outros fatores, não é mesmo? Aí nós temos ainda a questão 5. Meçam espaços conhecidos por você. Pode ser na escola, né? Na escola não tem como vocês estarem vindo. Aí na casa de vocês, na lavanderia, pode ser aí na garagem. E determine quantas pessoas em média caberiam num espaço determinado. E registre também aí no seu caderno. Beleza, pessoas? Ainda assim, depois que vocês fizerem tudo isso, nós temos o desenvolver e aplicar, que eu vou contar com vocês aqui, ó. O que eu quero que vocês façam? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Nós temos este mapa lindo e maravilhoso aqui, que é o mapa do Brasil. Aqui, ó, nós temos área versus perímetro.
Gente, você sabe a diferença entre área e perímetro? Ah, creio que sim, né? A área é só multiplicar base vezes altura. E o perímetro é a soma de todos os lados. Então essa é a diferença e nós já estudamos isso anteriormente. Aqui, o que eu quero que vocês façam é uma pesquisa. Pesquisem aí em sites, não é mesmo? No Google, que é o mais fácil de nós encontrarmos. Qual é aí a medida do perímetro do Brasil? Digitem lá no Google, medida do perímetro do Brasil. E registre também no seu caderno. Depois, pode pesquisar aí também, eu quero saber agora a área do território brasileiro. Qual é a área que nós temos? E por último, não façam também a pesquisa, eu quero saber o perímetro e a área da cidade ou do estado onde você mora. Que aqui nós moramos em São Paulo, né? Creio que todos nós moramos aqui em São Paulo. Com as medidas do perímetro e da área do Brasil encontradas em sua pesquisa. Então, pessoas, é só você ir no Google e colocarem aí essas perguntas que é super fácil, beleza? Respondam aí essas questões e na próxima aula nós vamos falar sobre área do triângulo. Beleza, galerinha? Que a área do triângulo também é super fácil, que é só nós calcularmos o quê? Base vezes altura e dividir por 2. Mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula. Então fiquem bem atentos. Tchau, tchau, turminha. Fiquem com Deus e se preparem, hein, para a próxima aula de matemática. Tchau, tchau.